Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar início à nossa aula de número 3 do módulo de relacionamento interpessoal. Hoje, dia 6/3/2023, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar falando sobre o relacionamento intrapessoal. Acredito que a gente já conclui a parte de relacionamento intrapessoal hoje e depois a gente já passa para o relacionamento interpessoal. Sobre o que nós conversamos na última aula, relacionamento intrapessoal, ficou alguma dúvida, né, ou algo que vocês desejam complementar? Pode ficar à vontade, pessoal. Às vezes tem alguma dúvida sobre o tema abordado, ou às vezes você ficou com vontade de falar sobre algum fato que aconteceu com você, ou com alguém que você conhece, e às vezes não teve oportunidade. Fique à vontade, tá? Pode dar suas opiniões, suas sugestões. Bom, então nós vamos lá, vamos aqui falar um pouquinho então sobre o que é a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é uma importante capacidade para desenvolvimento pessoal profissional. A gente compreender essa inteligência é muito importante. Boa tarde, Luzia, seja bem-vinda. Capacidade para desenvolvimento pessoal e profissional. Bom, quando a gente é capaz de desenvolver, né, a nossa inteligência intrapessoal, é muito importante. Mas de que forma que a gente consegue fazer isso? Nós já falamos um pouco sobre reflexão. Então nós precisamos parar um pouquinho, desligar desse mundo, né, desligar das preocupações e analisar a nossa vida como um todo. Então a gente tem que voltar no tempo, né, e fazer uma análise da nossa vida. E aí a gente começa a fazer algumas anotações importantes, né, como eu me senti diante de uma dificuldade que eu enfrentei lá no passado. Como que eu me posicionei diante das dificuldades que talvez eu venha passando com alguma situação? Como que eu estou me posicionando e qual está sendo a minha reação? É momento de você parar para analisar a sua própria vida e tomar algumas decisões para melhorar. Digamos que você vai remediar uma situação de sofrimento. Então, como que você vai remediar isso? Observando os pontos fracos, né, que você tem. Todos nós temos alguns pontos fracos. Não adianta eu falar para vocês que eu sou uma pessoa 100%. Eu reconheço os meus pontos fracos, né? Isso, você precisa reconhecer os seus pontos fracos. Porque quando você reconhece os seus pontos fracos, você procura melhorá-los para fortalecer. Então, quando você melhora como pessoa e fortalece os seus pontos fracos, você consegue crescer, desenvolver a inteligência intrapessoal. Então, você precisa parar e analisar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Os pontos fortes eu preciso preservar e os pontos fracos eu preciso melhorar. Quando eu melhoro os pontos fracos, eu melhoro como pessoa, eu melhoro como ser humano, eu consigo viver
e consigo me destacar no meio em que eu vivo, né, no meio da sociedade. Mas não me destacar como uma pessoa ruim, mas sim como uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem, né, uma pessoa que vive para alegrar as outras pessoas. Isso é eu tenho uma palavra comigo, né, é uma palavra da Bíblia que diz o seguinte: o que quer que os homens vos faça, faça vós primeiro. Então, quando você... Isso fala de inteligência intrapessoal. É você agindo com a sua inteligência, oferecendo para as pessoas aquilo que você quer receber. Olha que interessante. Mas eu quero ser bem tratado por uma pessoa. Mas aí eu trato essa pessoa com arrogância. Quando é que essa pessoa vai me tratar bem? Nunca. Mas se você quer ser bem tratado por uma pessoa, trate essa pessoa muito bem. No momento que você tratar essa pessoa bem, essa pessoa vai começar a retribuir o favor. Ela vai começar a te tratar bem também. Boa tarde, Cíntia. Seja bem-vinda. Então, quando nós falamos dessa inteligência intrapessoal, é você desenvolver técnicas para você se dar bem nesse mundo, para você se dar bem com as pessoas. Isso começa com você mesmo. Seja bem-vindo, viu, Cíntia? Com ela você conseguirá adquirir a habilidade de trabalhar suas limitações. Limitações. Nós temos muitas limitações, né? A gente olha às vezes para a situação e às vezes por um momento a gente diz: nossa, é muito peso para mim. Não, isso aí é muita areia para o meu caminhãozinho. Não vou dar conta de puxar esse negócio, não. Eu vou fracassar no meio do caminho, não vou conseguir chegar onde eu quero com esse peso todo. E às vezes a gente olha para a situação e a gente acha que a situação é muito grave, muito difícil de ser solucionada. Mas como que eu posso fazer para solucionar? Porque eu sou limitado. Eu posso dividir esse peso e carregar isso em 2 vezes? O importante é que eu consiga desenvolver alguma estratégia para fazer ou para vencer essas minhas limitações. Eu não posso ficar preso nas minhas limitações. Se eu ficar preso nas minhas limitações, eu não vou crescer. Eu não vou desenvolver como pessoa. Eu não vou desenvolver no meio da sociedade em que eu vivo. Então eu não posso ser uma pessoa limitada e ficar preso nessas limitações. É lógico que a gente tem que ter limite nas nossas decisões, nas nossas ações, mas não podemos ser limitados a ponto de dizer: eu não dou conta, eu não consigo, é muito para mim. Não, não é muito para você. Se você se esforçar, você vai conseguir. Você vai conseguir chegar onde você quer. Mas você precisa se esforçar. Se você está fazendo, já está se esforçando, esforce um pouco mais. Tá difícil? Tá. Pode ser que piore. E aí? Como que você vai fazer? Você vai desistir? Não. Desistir é para os fracos. E você não é fraco. Você é forte. Você vai conseguir. Você não vai desistir. A gente não pode desistir. Ainda mais quando é algo que a gente sonha tanto. E que às vezes a gente já tem esperado há alguns anos. Não. Desistir não é solução de problema. Não é. E desistir não resolve as questões das limitações. Também não. Se você desistir, você vai continuar uma pessoa limitada para o resto da sua vida. Mas quando você levanta a cabeça e você fala assim: não vou desistir, eu vou conseguir. Às vezes a primeira vez que você sobe a montanha é muito difícil. Você vai encontrar muitos obstáculos. Mas o dia que você conseguir pisar no topo dela e você olhar para baixo, você vai ter uma visão diferente da que você tinha quando você estava lá sofrendo para subir. Porque lá de cima você consegue enxergar os obstáculos. E outra, quando você passa pelos obstáculos, você aprende a passar por eles. E aí, se você precisar subir ao topo 10 vezes, você não vai ter mais dificuldade para isso.
Porque aquele topo você já conhece. Aquela montanha você já subiu. Então aquela não vai ser um problema para você. Mas pode ser que você olhe para uma outra maior ainda e diz assim, agora eu quero subir naquela. Né? Às vezes quando você termina a faculdade, aí você fala, agora eu quero fazer um doutorado. E aí você vai ter que começar de novo. E agora é outro caminho, com algumas semelhanças, mas o topo está um pouco mais acima, e você vai ter que lutar. Entendeu? É mais ou menos por aí. Vamos lá. Vencer as nossas limitações. Potencializar suas características positivas para enxergar melhor oportunidades que aparecem em sua vida. Todas as pessoas nesse mundo têm oportunidades. Todas. Se você ainda não teve uma oportunidade, você vai ter. Todas as pessoas têm oportunidades. Sabe por que todas as pessoas têm oportunidades? Porque Deus, ele é justo. Deus, ele é muito justo para com as pessoas. E ele te dá a oportunidade. Só que o problema maior de nós, seres humanos, é que nós não sabemos aproveitar as oportunidades que nós temos ou que aparecem na nossa vida. Quando a gente fala de inteligência intrapessoal, quando a gente desenvolve essa capacidade de enxergar as oportunidades, tá? E aí quando a gente consegue enxergar essas oportunidades... Só um minuto, pessoal, minha câmera aqui estava despencando, desculpa aí. Improvisei aqui. Mas quando a gente consegue ter visão dessas oportunidades, a gente aproveita elas. Porque pode ser que elas não passem novamente. Eu conheço pessoas, amigos meus, bem próximos, que já teve tanta oportunidade na vida, tantas oportunidades, e eu estava lá, nos momentos em que essa pessoa estava tendo oportunidades. E em algum momento eu até aconselhei dizendo, olha, aproveita. Essa é a oportunidade da sua vida. Não joga fora, não desperdiça. Mas sabe quando a pessoa está com tudo na mão e pega assim e joga fora? Então, isso que a pessoa fez. Pegou a oportunidade que ele teve e jogou fora, na lata de lixo. E disse assim, não, isso aqui nunca vai acabar. Nunca vai passar. Essa mordomia aqui vai ser para sempre. E não foi. Os tempos passam. E aí as oportunidades elas vão embora. E a gente fica a ver navios. Porque depois pode ser que ela não volte mais. Mas você teve a oportunidade. Todos vocês terão oportunidades. Cabe a nós ser sensíveis e aproveitar essas oportunidades. Enxergar essas oportunidades. E quando a gente fala dessa inteligência intrapessoal, é a gente ter essa sensibilidade de enxergar, de ver que ali tem uma grande oportunidade. Às vezes você fala, nossa, mas vai dar trabalho demais, mas vai te dar um retorno satisfatório? Sim, mas vai dar muito trabalho. Abrace. Porque se vai te dar um retorno, trabalho, não existe oportunidade boa sem sacrifício. Toda oportunidade tem um sacrifício. E tudo que você vai conseguir na sua vida é através de um sacrifício, né? Através do seu esforço. Não adianta a gente pensar, não, quando eu falo de oportunidades, às vezes você vai estar pensando assim, o professor está falando que a pessoa vai ganhar na loteria, na Mega Sena, e essa vai ser a grande oportunidade da vida dele. Não, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de ganhar na Mega Sena, na loteria, não, não é isso. Oportunidades são aquelas que aparecem na sua vida e que às vezes você vai ter que trabalhar, mas você vai ganhar, vai ter um retorno satisfatório daquela oportunidade. E aí quando você pegar esse retorno satisfatório, você vai fazer o que com ele? Você vai investir aquele retorno, para que aquele retorno possa te dar outros retornos, né? E aí você possa realizar os seus sonhos através daquela oportunidade. Mas toda oportunidade vem com muito trabalho, não vem de graça, nada vem de graça.
Essa pessoa mesmo que eu estou falando para vocês, eu estou falando, citando o exemplo de uma pessoa aqui, ele era uma pessoa que pegava muito serviço de empresa grande. Então ele pegava aquelas frentes de serviço e ele ganhava muito dinheiro, trabalhava bastante, viajava bastante, trabalhava bastante, mas tinha um retorno muito grande, ganhava muito dinheiro. E essa pessoa, naquele momento, o que ele poderia ter feito? Valorizado esse dinheiro que ele estava ganhando, investido esse dinheiro, comprado uma casa, um terreno, feito um investimento. Mas sabe o que a pessoa fazia? Ele gastava tudo à toa. Do jeito que ele ganhava, ele gastava. Ganhava muito dinheiro muito rápido e gastava muito dinheiro muito rápido, com coisas totalmente insignificantes, que não traziam um retorno para a vida dele. E aí ganhou muito dinheiro, não investiu. No final tinha uma casa, vendeu a casa, montou uma empresa, a empresa não deu certo, ficou sem a casa, sem nada. Hoje está morando de aluguel. E hoje não consegue mais pegar os serviços que pegava para ganhar o dinheiro que ganhava. Hoje está trabalhando, ganhando muito pouco para sobreviver e ainda está pagando aluguel. Então eu sobrevivi e vi isso desde o início até agora. Então, eu olhando para a situação dessa pessoa lá naquele momento, que eu via ele ganhar aquele tanto de dinheiro, eu falava para ele, cara, você ganha 5 vezes mais do que eu ganho por mês. E o que eu ganho, eu estou conseguindo fazer uns investimentos aqui que vai me trazer um retorno. E você ganha 5 vezes mais e não investe nem um centavo. Não, isso aí eu ganho mais. Mês que vem tem mais. Esquenta a cabeça não. Não, dinheiro ganha todo dia. Eu vou aproveitar a minha vida mesmo, sabe? Não fez nenhum investimento, não aproveitou a oportunidade, perdeu, né? Acabou, passou. Então, oportunidades ela vem. Eu tive muitas oportunidades na minha vida e eu soube aproveitar. Você vai ter oportunidades, saiba aproveitar. Invista, né? Se você estiver ganhando muito dinheiro, invista uma parte desse dinheiro em um imóvel. Ele vai valorizar, vai te trazer um retorno lá na frente. Não gaste dinheiro tudo à toa. É bom a gente estar bonito, sempre apresentável, é muito bom, mas isso aí não traz retorno satisfatório para o seu bolso. Então é interessante que a gente tenha um equilíbrio entre as coisas supérfluas e as coisas que realmente vale a pena. Tá? Interessante. Vamos lá. Consequentemente, isso significa tomar melhores decisões, enquanto o caminho encurtando o caminho até o emprego de seus sonhos. Descobrir como progredir na carreira e compreender quais são as suas motivações e inseguranças ao lidar com amigos, colegas, familiares e superiores. A habilidade da inteligência intrapessoal é definida como a capacidade de conhecer a si mesmo e utilizar plenamente as suas próprias competências. Você consegue conhecer a si mesmo? Nós falamos muito disso na última aula. Eu disse para vocês, vocês são fortes, mais do que vocês imaginam. Vocês são fortes. Mas vocês são capazes de saber que vocês são fortes e acreditar nisso? Você tem a capacidade de acreditar na sua força? Você tem capacidade de acreditar na sua inteligência, na sua sabedoria e naquilo que você pode fazer para surpreender as pessoas que estão ao seu redor? Você tem essa capacidade de conhecer a si mesmo? É uma pergunta, mas que você deve colocar ela aí no seu coração e fazer para você mesmo, tá? Não precisa me responder. Só faça uma análise. Você tem a capacidade de conhecer a si mesmo? Se você tem essa capacidade, preserve-a. É muito importante, porque é conhecendo a si mesmo que você tem condição de superar as dificuldades, as barreiras, os desafios
que virão. E aí você vai olhar para você e vai dizer assim: poxa, você é mais forte do que você pensava ser. Você é mais forte do que você imaginava que você é. Então você é forte. Você é muito forte. Conceito que anda lado a lado com autoconhecimento, como expliquei no parágrafo acima. É só quando olhamos para nós mesmos que conseguimos entender as nossas motivações, desejos e ações dos outros. Então, quando nós conseguimos entender a nós mesmos, aí a gente consegue entender também as outras pessoas. Mas se nós não entendermos a nós mesmos, como é que a gente vai entender os outros? Se a gente não consegue olhar para nós e ver que nós somos tão pequenos e tão falhos nessa terra, como que a gente vai ter sensibilidade de olhar para outra pessoa com um coração de bondade, de misericórdia, de amor? Se a gente não consegue ver as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, como que a gente vai conseguir enxergar as fragilidades e as fraquezas das outras pessoas? Se você se acha uma pessoa muito forte, aí você vai cobrar isso das outras pessoas, porque você acredita que você é muito forte. Mas isso aí é algo que você deve analisar de forma assim um pouco mais profunda, porque às vezes eu sou forte até em determinados pontos, mas tem pontos que eu sou fraco. E às vezes eu vou cobrar de alguém algo que nem eu consigo fazer, nem eu consigo superar aquilo que eu estou cobrando dos outros. Então, antes de impor sobre uma pessoa uma responsabilidade, criticar, julgar, condenar, olhe para você, analisa você, busque forças em você, porque aí ao invés de você criticar essa pessoa, você vai ajudar essa pessoa. Porque muitas pessoas não estão precisando ser criticadas, estão precisando de ajuda. E aí quando você é uma pessoa que tem reconhece essa sua sabedoria intrapessoal, essas suas fraquezas, suas fragilidades, você consegue tratar as pessoas também de uma forma um pouco mais humana. E você consegue superar os seus desafios também. Porque quando a gente trata uma pessoa de uma forma muito dura, pode ser que no dia de amanhã eu esteja na mesma condição que aquela pessoa. E aí a minha consciência não me deixa esquecer da forma com que eu tratei aquela pessoa. Pode ser que a pessoa nem saiba, mas a sua consciência vai te acusar e vai dizer assim: interessante, né? Você tratou aquela pessoa de forma tão dura, às vezes você, na posição que você está, você humilhou aquela pessoa e agora você está na mesma condição que ela. E daí? Como é que funciona isso? E agora, você vai te tratar na mesma proporção que você tratou aquela pessoa? Ou você vai dizer simplesmente, não, mas eu tenho razão. Eu tenho razão de ter feito o que eu fiz porque eu tenho razão. A sua consciência vai dizer que não, você não tem razão. Da mesma forma que a pessoa não tinha, mas você não reconheceu que a pessoa tem limitações e que às vezes naquele momento ela não conseguiu. Então, é por isso que eu falo que a gente tem que, antes da gente ser muito duro com as pessoas, a gente tem que observar a nossa vida também. Às vezes, uma palavra que eu falo para uma pessoa vai doer naquela pessoa para o resto da vida. Vai trazer algumas consequências para a vida dela. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras. E as minhas palavras, elas voltam para mim mesmo. Por isso é que eu sempre falo que a vida, nós vivemos numa roda gigante. Né? Um momento você está lá em cima, outro momento você está lá embaixo. Um momento você está mandando, outro momento você está recebendo ordens. Então a gente tem que saber lidar com as pessoas, porque se nós maltratamos as pessoas
humilhamos as pessoas, alguém vai nos maltratar e vai nos humilhar na mesma medida. Porque a vida é um ciclo. Então, o que você quer que alguém faça para você, faça você primeiro. Guarde isso na cabeça de vocês. Porque se você quer ser bem tratado, se você quer ser bem recebido, se você quer ser tratado como uma princesa, uma rainha, você precisa tratar bem as pessoas ao seu redor. Não adianta a pessoa ser bruxona e querer que as pessoas tratem ela como uma princesa. Se ela é uma bruxona, ela vai ser tratada como bruxona. Se ela é uma princesa, ela vai ser tratada como uma princesa. Então, aquilo que você quer para sua vida, você tem que doar, porque aí você vai receber de volta. É como se fosse um grande espelho. Você joga no espelho e reflete em você. Então a vida é assim. Tudo nós estamos lançando no espelho. E tudo que nós lançamos no espelho vai refletir para a nossa própria vida. Minha mãe dizia para mim um ditado popular. Ela falava assim: meu filho, dá comida para alguém, que alguém talvez um dia vai dar comida para um filho seu. Dá comida para alguém, porque talvez alguém um dia vai dar comida para o seu pai ou para sua mãe. Abrace uma pessoa, porque pode ser que outro dia alguém esteja lá dando um abraço no seu pai, porque você não está perto para abraçá-lo. Então, se você quer que alguém faça alguma coisa por você, faça pelas outras pessoas. Guarde isso para a sua vida, para a sua história. Porque se você trata bem uma pessoa, a pessoa também te trata bem. Tem uma história, vou contar uma história para distrair vocês um pouco, descontrair vocês um pouco. Tem uma história de um jovem. O jovem casou, não sei se eu contei para vocês, mas se eu contei, vou contar de novo. O jovem casou e aí, um mês depois, ele vai à casa do pai e diz assim: pai, eu não estou suportando aquela mulher, pai, eu vou separar. E aí o pai dele falou: não, meu filho, separa não. Não, pai, não suporta. Aquela mulher lá é uma mulher ruim demais. Aquela mulher é ruim demais para mim. Ou mulher ruim, e falou mal da esposa dele, falou mal. E aí o pai dele disse assim: ó, meu filho, vamos fazer um trato. Nós vamos matar essa mulher. Vamos matar ela. Ó, tem esse pozinho aqui. Você vai pegar esse pozinho aqui e todo dia você vai colocar um pouco na comida dela. Para ninguém desconfiar. Você vai colocar na comida dela e dá para ela comer. E ela vai morrendo aos poucos. Quando pensar que não, ela já morreu. Isso demora mais ou menos 2 meses para ela morrer. Mas ela vai morrer. E aí você fica viúvo. Aí você casa de novo com quem você quiser. Mas só que tem uma coisa, meu filho. Daqui para frente, você vai ter que mudar a sua forma de agir com ela, para ninguém desconfiar que foi você que matou ela. O que você vai fazer? Você vai chegar em casa, você vai limpar a casa, você vai fazer comida, você vai tratar ela com amor, com carinho, com dedicação. E aí, quando você vai, coloca comida para ela no prato. Sem ela perceber, você já coloca lá aquele pozinho lá na comida dela, tá? Beleza. E aí, assim ele fez. Ele voltou para casa e começou a fazer o que o pai dele orientou. Aí ele limpava a casa, tratava ela com amor, tratava ela com carinho, fazia comida, e ele ia lá e colocava aquele pozinho na comida dela. E ele foi fazendo aquilo. Aí, ao passar de um mês, aquela mulher começou a tratar ele com amor, com carinho, meu amorzinho pra cá, meu amorzinho pra lá, e começou a tratar ele da mesma forma que ele estava tratando ela. E aí os dois começaram a ter uma comunhão e uma harmonia dentro de casa. E aí, quando eles começaram a ter essa comunhão, essa harmonia, que eles começaram a viver muito bem, porque ele estava tratando ela muito bem. E ela, quando percebeu que ele a tratava bem, ela também tratou ele bem. Ela retribuiu, ela fez da mesma forma que ele estava fazendo, ela começou a fazer para ele. Começou a tratar ele bem. E aí bateu um arrependimento no coração dele. Falou: mas eu não posso matar essa mulher não, essa mulher é a mulher da minha vida. É eu que não... Nossa, eu não quero perder minha mulher. Aí ele volta na casa do pai. Ô pai, eu não quero que a minha mulher morra não, pai. Eu tô matando minha mulher, aquela mulher que eu pedi para Deus, aquela mulher me trata bem demais, pai. Aquela mulher é a mulher da minha vida, é o amor da minha vida, pai. O que eu vou fazer agora? Eu tô dando veneno para minha mulher, pai. Eu não quero que ela morra não, pai. Me ajuda, o que eu faço?
Aí o pai dele falou, vem cá, meu filho, senta aqui. Deu um abraço nele e falou, oh, que bom que você entendeu que ela é a mulher da tua vida. Que bom que você entendeu, meu filho. Que bom que você entendeu que o errado lá naquela casa não era ela, era você. Que bom que você entendeu isso. Quando eu casei com sua mãe, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fui à casa do seu avô e ele me deu esse pozinho para matar sua mãe. E eu tentei matar ela por longos 2 meses, mas aí eu arrependi, porque sua mãe começou a me tratar bem, da mesma forma que eu a tratava. E eu arrependi muito e voltei na casa do seu avô também, e ele me deu uma solução. Aí ele disse para mim, olha meu filho, isso aí não é veneno, isso é pó de arroz. Né? Isso aí, eu fiz esse pó de arroz para você, e aí você vai colocar o pó de arroz lá, porque o problema não tava não era no matar ou no sobreviver, o problema estava na sua ignorância, na sua arrogância. Você precisava tratar bem a sua esposa. Então pode ficar tranquilo, sua mulher não vai morrer não, pode voltar para casa e desfrutar, né, da bênção que Deus te deu, que é o seu casamento, né, a sua esposa. Então vá em paz, sua mulher não vai morrer não. E aí ele volta para casa feliz da vida. Mas moral da história, é, quem precisava mudar? Né? Era ele, as atitudes dele. E no momento que ele muda a forma de tratar a esposa também muda a forma de tratar ele. E os dois começaram a ter harmonia e viver em paz. Então, às vezes, o problema não está nas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, o problema está em nós mesmos. E a gente fica na defensiva. Não, eu tenho razão, você está errado. Eu tenho razão, você está errado. Eu tenho razão, você está errado. Você errou, você errou. E aí começa a briga, a confusão, a discórdia. E aí um não quer ajudar o outro, um não quer colocar o ombro debaixo da cruz do outro. E aí a gente não tem harmonia, a gente não tem alegria. Imagina você trabalhar no local e você não ter comunhão com as pessoas que trabalham com você. Você não poder sentar, trocar uma ideia, sorrir, conversar, contar história. Nossa, é muito ruim. Então, quando a gente faz diferente, essa pessoa aqui é uma pessoa difícil de lidar, mas eu vou tratar ela bem, vamos ver no que dá. Né? Vou tratar ela bem, vamos ver onde a gente chega. Certa vez eu trabalhei com um jovem e ele era muito difícil. Ele era esperto, ele era aquela pessoa avarenta, gostava demais de dinheiro e, e ele era aquele que puxava o tapete. E eu trabalhei do lado dele. E ele tentou me prejudicar algumas vezes, mas eu não levei aquilo em consideração, continuei tratando ele muito bem. E foi mais ou menos uns 6 meses. Ele tinha dia que ele não falava comigo. E a gente trabalhava junto, a gente era uma equipe de 3. Tinha dia que ele não falava comigo, ficava jogando indireta, ficava nervoso por conta das avarezas dele. Mas eu nunca deixei de tratar ele bem. Né? Fui tratando ele bem, a gente andava, a gente fazia umas rotas de carro, e cada semana ia num carro. E aí ele não queria que eu andasse no meu carro, porque ele queria andar no carro dele, porque a empresa pagava a gente muito bem. Então ele queria sempre ficar rodando. Eu falei, não, então eu vou tirar meu carro, vou deixar você rodar. Tirei meu carro, deixei só ele rodando, né, durante mais de meses. E aí ele ficou feliz. Né? E aí a gente foi conversando, e com o passar do tempo a gente começou a ter uma comunhão, uma harmonia. Hoje já faz mais ou menos uns 7 anos 7 anos que eu saí da empresa e ele continuou, foi para outra empresa também. Mas até hoje a gente tem um bom relacionamento, onde eu encontro ele, a gente abraça, a gente troca história, a gente conversa, ele fala da família dele, da esposa, dos filhos, eu falo da minha vida. Então, assim, até hoje a gente tem uma comunhão. Mas se eu fosse bater de frente com ele, fazer igual ele estava fazendo comigo, a gente às vezes não teria nem conseguido trabalhar junto. Né? E, infelizmente, eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder manter o meu emprego e o relacionamento com ele. Então, a gente precisa. Às vezes, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. A gente tem que abrir mão do nosso orgulho para poder conseguir trabalhar bem com outras pessoas. Vamos aqui um pouco mais à frente. Vamos aqui. O psicólogo, o Arnold Gardner,
com sua célebre teoria das inteligências múltiplas, foi o responsável pela identificação da inteligência intrapessoal. Ele foi na obra Estruturas da Mente, a teoria das inteligências múltiplas, que criticou a ideia de que a inteligência é uma propriedade única e defende o conjunto mais amplo das competências humanas. Ele vai além da noção da inteligência como QI e reconhece 7 categorias de capacidade totalmente independentes. Entre elas estão entre elas, né, nas capacidades está a inteligência intrapessoal, que se destaca por ser a mais introspectiva. Ou seja, uma pessoa com boa inteligência intrapessoal deve ser capaz de acessar suas emoções e pensamentos com bastante clareza. Mas não adianta apenas olhar no espelho e reconhecer quem você vê. Para desenvolver a capacidade intrapessoal, é preciso que a imagem de si mesmo seja verdadeira e coerente, com um reflexo efetivo e realista. Você se torna capaz de explorar seus pontos fortes, controlar suas emoções, se adaptar a qualquer situação. Gente, algo muito importante, muito importante. Você tem que ter autenticidade. Autenticidade. Não adianta você falar assim, eu vou ser igual a Maria do bairro. Eu vou ser igual a Anitta. Eu vou ser igual a Gisele Bündchen. Eu vou ser igual, sei lá, a Suzana Vieira. Não. Você tem que ter autenticidade, você tem que ser você mesmo. A Cláudia tem que ser a Cláudia, a Luzia tem que ser a Luzia, a Maiara tem que ser a Maiara, e assim sucessivamente. Você tem que ter a autenticidade daquilo que você é. Tem gente que é cheio de querer parecer com o artista fulano de tal, artista ciclano, artista beltrano. Eu vou fazer igual o Arnold Schwarzenegger. Não. Você tem que ter autenticidade. Né? Você tem que ser você mesmo. Porque se você olha no espelho e aí você vê você, mas aí você vê você, mas no seu consciente você está vendo uma outra pessoa que você se inspira nela. Não, eu quero ser igual àquela pessoa. Você pode lutar para ter algumas características semelhantes. Mas você tem que ter autenticidade. Você tem que ser você mesmo. Não adianta você querer incorporar outra pessoa aí, não vai dar certo. Autenticidade. Porque se você tem autenticidade, você consegue enxergar a sua vida, você consegue enxergar os horizontes, você consegue enxergar suas fraquezas, você consegue controlar suas emoções, você consegue controlar seus impulsos, porque você é você mesmo. Eu conheço pessoas, talvez vocês conhecem, tá? Talvez vocês conhecem. Mas eu conheço pessoas que quando vai falar, ela fala, e até a forma dela falar é como ela vê na novela. Aí eu fico olhando para a pessoa assim, ó. Aí eu falo assim, você não tem autenticidade? Você não fala por você? Você fala o que você ouve? Você fala o que você escuta? Você defende a ideia de alguém que você não conhece só porque você achou a historinha bonita, né? Até vou falar algo aqui, por exemplo. Vou criar um ambiente de guerra aqui agora. Brincadeira, gente. Mas esses dias eu estava conversando com uma pessoa. Assim, a gente sabe que tem os pós, né, e tem os contras. Mas o que vocês acham? Vocês são a favor ou vocês são contra um casal de homossexuais adotar crianças? O que vocês acham? Vocês são a favor ou vocês são contra? E eu sabia que vocês iam ficar calados.
É uma guerra, não é, É um gente? assunto polêmico, né? Mas eu sou a favor. Eu, eu penso que se existe amor e referente à sexualidade, tipo, já é da pessoa. Você vê criança, quando mais nova, já tem um jeito de você fala assim, ah, vai ser ou é, e ainda não descobriu, não se revelou. Então, eu acho que pode influenciar de alguma certa forma, mas nem tanto, não sei. O Por- importante é o amor, né? mas não é bem por aí. Eu sou contra, mas eu respeito a decisão, né? Porque já não cabe a mim é, me pronunciar em outra pessoa, o desejo de outra pessoa. Respeito, mas eu sou contra. Mais alguém? É polêmico, gente. Esse assunto é polêmico, eu sei que é. Eu respeito o ponto de vista de cada um. E eu tenho o meu. A Rede Globo, ela conta algumas histórias muito bonitas. Bonitas, certo? Só que assim, por trás dessa história bonita, existe um interesse político, existe um interesse de diversas formas. Só que assim, a gente sabe que o amor é uma coisa que é difícil até de falar sobre o amor. Porque o amor, quando você ama uma pessoa de verdade, você dá a vida por ela. De falar de amor. Mas não é bem isso que as pessoas que pregam o amor por aí fazem. Não é bem por aí. Eu vi uma notícia agora recentemente que um casal gay adotou uma criança e estava explorando sexualmente a criança. Isso aconteceu na Argentina. Então, assim, é um caso a se pensar. Eu tive um aluno, ele é homossexual, fez a cirurgia e tudo mais. Inclusive, eu conversava muito com essa pessoa, tenho uma amizade muito boa com ela. E essa pessoa, ela me falou o seguinte: ela falou assim, Davi, eu sou homossexual, eu fiz a cirurgia, me arrependo demais de ter feito a cirurgia, porque antes de fazer a cirurgia eu era uma pessoa ativa. E depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei uma pessoa inativa. Então, se eu soubesse que o resultado era esse, eu não tinha feito. Então, ela me mostrou esse arrependimento. Pode falar, Lari. Pode falar, Cláudia. Fica à vontade. Esse assunto que o senhor falou que um casal homossexual adotou e abusou sexualmente é meio complicado, porque você vê direto pai mesmo, abusando da filha, do filho de 2 meses, 2 anos e assim por diante. Eu acho que não vai da sexualidade da pessoa, e sim do caráter. Pode ser hétero, homo, o que for. Vai mais pelo caráter da pessoa. É igual quando alguma pessoa, se você pegar duas pessoas, uma crente e uma católica, elas cometeram o mesmo erro. Vai puxar mais pro lado do crente. Por quê? Porque o crente é mais visado. Tem que ser. Como que eu vou explicar, meu Deus? Tem que ser ali centrado certinho, sabe? Pegam mais no pé do crente do que do católico. Então é meio complicado isso. Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer. Não, eu entendi. E respeito o seu ponto de vista. Isso é interessante. A gente tem que conversar. Aí, voltando aqui o assunto, né, desse meu amigo que estudou comigo. E depois a gente ficou amigo. Inclusive, antes era presencial, as aulas presenciais, então a gente conversava muito. E aí ele me disse o seguinte, Davi, eu sou homossexual, sou casado, tenho meu marido, mas eu jamais vou adotar uma criança e sou totalmente contra. Isso, as palavras dele, tá? Tô contando uma história, é a palavra dele. Falou assim, eu sou totalmente contra e eu vou dizer pro senhor por quê. Porque se eu sou homossexual e eu adoto uma criança e essa criança vira homossexual, quem vai ser o culpado nessa história toda? Vai ser eu. Ele pode até virar homossexual longe lá, com outra família. Mas se tiver comigo, eu serei o responsável. E eu jamais quero assumir uma responsabilidade dessa.
Então, assim, me mostrando o ponto de vista dela, certo? E aí ela disse assim, a questão da cirurgia eu fiz, me arrependo, porque eu era uma pessoa ativa e hoje eu não sou mais. Mas isso não foi, isso não vem o caso, porque foi uma decisão minha. Eu decidi por fazer, né? Me arrependo, mas não tem como voltar atrás. Já está feito. Mas agora o que eu faço é incentivar outras pessoas não irem pelo mesmo caminho que eu fui. Então hoje a pessoa, né, incentiva outras pessoas, aconselha outras pessoas. Se quer levar uma vida assim, tudo bem, mas, né, tem caminhos que não tem volta, né? Tem caminhos que não dá para regressar. Aí, o que acontece? Esse assunto é muito polêmico, a gente fala assim, o amor, né? As pessoas pregam muito o amor, principalmente a Rede Globo de televisão. Eles pregam muito o amor, mas eles não vivem o amor na prática. Eles não vivem. Eles só pregam o amor. Eles pregam um estímulo para que as pessoas sigam aquela linha de pensamento. Mas a vida deles em particular é totalmente fora daquele contexto de amor que eles pregam. Aí, voltando um pouco ao assunto que a Cláudia citou, né, de uma pessoa que é cristão e de uma pessoa que não é cristão. Pecado, quando a gente fala de pecado, o pecado ele está no homem e na mulher. Agora, o julgamento pelo pecado, quem dá é Deus. E o julgamento ele é igual para todos. Não é porque um é cristão e o outro não é cristão que o julgamento vai ser diferente de um para o outro. Deus é o único juiz que é justo, que coloca na balança. Então, se uma pessoa, por mais cristão que ele seja, cometeu um pecado ou uma falha, ele vai ser responsabilizado pelo seu pecado e pela sua falha como uma pessoa que nunca foi cristão ou que nunca seguiu os princípios dentro do cristianismo. Então, é igual para todos. Não, agora sim, juiz de valor. Tem pessoas que têm o seu juiz de valor. Eu sou totalmente contra, mas também eu não vou debater, né, com as pessoas a respeito desse assunto, porque eu penso diferente de algumas pessoas e talvez a gente não entra numa discussão sem fim, né, e sem um propósito, e a gente acaba, às vezes, ao invés de ganhar uma pessoa, a gente acaba perdendo mais. Ao invés de ganhar, a gente acaba perdendo mais do que ganhamos. Né? Não existe uma guerra, ainda que seja uma guerra intelectual, que seja boa para todas as partes. Sempre vai ter prejuízos para ambas as partes, quando a gente fala dessas guerras. Agora, pecado é pecado para todo mundo. Pode ser crente, pode ser não crente. Existe, né, um manual de fé, que eu costumo dizer que é a Bíblia. Ninguém é obrigado a seguir a Bíblia. Nem todas as pessoas acreditam em Deus. Não, nem todos. Então, assim, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas são livres, né? Elas podem levar a sua vida livre. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas tem alguém que acredita e a gente também precisa respeitar nessas pessoas que acreditam, né? Assim como a gente respeita as pessoas que não acreditam. Certa vez eu vi um debate entre duas pessoas, um pregando a ciência e o desenvolvimento do homem segundo a ciência e o outro pregando o desenvolvimento do homem segundo a Bíblia. E aí os dois conversando, e aí aquele senhor que conhecia os dois lados, a ciência, o desenvolvimento do homem na ciência, o desenvolvimento do homem no cristianismo, na palavra, ele disse o seguinte: olha, eu sei que aqui tem pessoas que não acreditam na Bíblia, mas acreditam no desenvolvimento da ciência. Parabéns para você. Agora tem pessoas que acreditam na Bíblia e no desenvolvimento segundo a Bíblia. Parabéns para você também. Agora nós não podemos querer impor sobre a vida das pessoas o cristianismo e também não devemos impor que as pessoas não sigam o cristianismo. Então a gente vive num país livre, onde ninguém é obrigado a nada. Agora, quando
eu vejo as pessoas atacarem, por exemplo, tem algumas pessoas que não respeitam a religião, exatamente porque a religião acaba, quando a gente fala, né, de Cristo, é um manual, só que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente acaba perdendo um pouco o nosso foco. Eu só quis trazer um pouquinho assim um debate só para aquecer um pouco os ânimos. Mas existem pontos aí que são positivos e negativos, mas eu penso que o que tem que haver entre todas as partes é respeito. E aí a gente consegue viver bem, entendeu? Eu respeito o ponto de vista de cada um de vocês, né, e até parabenizo por vocês terem um posicionamento, né, de vocês. E a gente segue, né? Vocês também respeitam o meu ponto de vista e a gente consegue viver bem em sociedade. Isso é viver em sociedade. É viver respeitando, né, um ponto de vista uns dos outros. Agora, eu sou um pouco indignado com quem não tem autenticidade. Tipo assim, a pessoa tem que ser autêntica. Ela não pode falar pelo que ela ouve ou porque alguém falou. Ela tem que ter autenticidade. O Dr. Enéas, ele falava assim: tudo o que eu aprendi não foi lendo jornais, foi estudando. Exatamente porque o que é passado pelos jornais, pelas redes de televisão, não é uma verdade absoluta. Existem muitas mentiras e muitos fake news e muito marketing. Muito marketing. Às vezes você fala, não, vou ver o Jornal Nacional. Os caras estão colocando marketing dentro do Jornal Nacional como notícia. E está impondo isso sobre a sua vida e você está lá acreditando porque você não buscou outras fontes para você se ter um conhecimento um pouco mais abrangente da situação. Ainda bem que hoje nós temos as redes sociais, porque senão o povo era dominado, direcionado, dirigido, conduzido e nada mais restaria a não ser uma verdade que não existia. Vamos aqui. Alguém mais quer falar? Pode ficar à vontade, pessoal. Cláudia, quer falar? Pode ficar à vontade. Vamos aqui dar continuidade. Quais as principais características da inteligência intrapessoal? Quem é você? O autoconhecimento efetivo. Para fazer uma boa autoavaliação e descrever a autoconsciência, é preciso partir de alguns aspectos fundamentais como controle sobre as emoções, consciência, autocrítica, desenvolvimento da autoestima, valorização da autoestima, prática da autoatualização. Aí nós temos, guarde isto, quem está no controle das próprias emoções direciona muito melhor as suas ações. Controle das suas emoções. Você tem controle das suas emoções? Até que ponto você consegue controlar isso? Aí existem aqui N coisas, né? A gente falar assim. Quem está no controle das próprias emoções direciona melhor as suas ações. Quando a gente tem controle das nossas emoções, porque nós somos seres construídos de emoções, né? Fortes emoções, emoções mais fracas, mas nós somos construídos de emoções. E às vezes, pela emoção, às vezes a gente fica assim, comovido com alguma coisa, e aí naquele momento de fraqueza ali, de emoção, a gente faz algumas coisas que depois trazem prejuízo. Mas se a gente consegue
controlar as nossas emoções, a gente fala, espera aí, aqui não posso. Não vou fazer isso não, vou esperar. Quando você passa na frente de uma loja, e aí tem ali na frente daquela loja 30 pares de calçado, e tá dizendo assim, promoção, 50% de desconto. E aí você olha para aqueles sapatos olha para você e fala assim, vem, vem, tô te esperando. E aí o coração faz brrr, e aí você fala assim, eu vou comprar, não vou, vou comprar, não vou, vou comprar, não vou, não posso, eu quero, não vou, eu quero, não, mas eu não posso, eu vou, eu quero, eu não vou, e vai. De repente leva 10 pares de sapato. E aí quando chega em casa fala assim, por que eu fui fazer isso? Eu não podia, estourei meu cartão, agora não tem dinheiro nem pra comprar gasolina pra pôr na moto. Meu Deus do céu. Aí a gente não consegue, né, controlar as nossas emoções. Parece que é forte. Mas quando você consegue controlar, e aí você fala assim, não, tá muito bom, eu precisava até comprar mais um sapato, eu tenho só 20 pares, mas hoje eu não vou comprar não. E vai embora. Você conseguiu controlar. Você controlou. E quando você consegue controlar, você consegue tomar as decisões mais acertadas. Eu citei o exemplo do calçado, mas existem muitos outros exemplos. Aquela mulher, aquela piranha falou mal de mim. Chegar lá, eu vou pegar ela pelos cabelos, vou jogar ela no meio da rua, vou dar um monte de chute na cara dela. E aí vai com aquele negócio, né? A emoção tá lá em cima. Hoje eu vou brigar. Hoje eu vou discutir, vou quebrar o pau, né? E as emoções estão lá em cima. E de repente, você para um pouco, vou parar aqui para tomar um energético para ver se eu fico mais forte para poder brigar mais. E aí você começa a pensar, analisar, né? O sangue vai deixando ali de ferver um pouco, aí você analisa e fala, não, sabe uma coisa, eu não vou mexer com isso não. Isso vai trazer mais problema para minha vida ainda. E aí você desiste daquilo ali e vai embora. Você controlou as suas emoções. Você conseguiu controlar. Meu marido, eu chegar em casa, aquele marido meu, eu fiquei sabendo que ele tava olhando lá para aquela piranha. Chegar lá, eu vou brigar tudo com ele. Ele vai ver, ele me paga. Sem vergonha. E aí chega, né, e briga tudo, e quebra o pau. Depois, me perdoa. Não precisava ter feito aquilo, né? Foi uma coisa tão simples, às vezes nem precisava, né? Mas agora eu já falei, já fiz um monte de coisa aí, falei um monte de coisa que não devia. Não controlou as emoções, deixou as emoções te controlar. E aí você acabou fazendo o que não devia fazer. Então, quando a gente consegue controlar essas emoções, a gente dirige melhor as nossas ações, as nossas atitudes. Mas nem todo mundo tem que exaltar apenas o seu lado positivo. Por exemplo, existem pessoas que conseguem assumir seus defeitos. Será? Difícil, hein? Tem pessoas que conseguem assumir os seus defeitos. O que vocês acham? Será que tem pessoas que conseguem assumir os seus defeitos? Sei não, hein? Vocês conseguem, gente, assumir seus defeitos? Não mesmo. A gente é cheio da razão, né? Meu Deus. A gente não quer, né, gente? A gente quer. Eu tenho razão, eu briguei porque eu tava certo. Não tava errado, não. Tá. Então, aqui nós existem pessoas que não conseguem assumir os seus defeitos. Mas também acontece com as qualidades. Por isso, a autoestima é fundamental neste processo. Você precisa ser capaz de reconhecer suas forças e fraquezas. Isso aqui é importante. Reconhecer suas forças e fraquezas. Na mesma medida,
trabalhando continuamente para sua autoconfiança e valorização de si mesmo. Então, se você consegue reconhecer na mesma proporção suas forças e fraquezas. Às vezes eu reconheço a minha força, mas não reconheço as minhas fraquezas. Aí não está certo. Às vezes eu reconheço 100% a minha força e só 50% das minhas fraquezas. Não, também não vou conseguir. Para eu conseguir controlar, ter autoconfiança, eu preciso reconhecer minhas forças e fraquezas na mesma medida. Aí sim eu consigo trabalhar a minha autoconfiança. Aí eu trabalho com controle. Eu controlo, eu sou bom nisso, mas eu tenho dificuldade nisso. Então eu vou trabalhar os dois lados. Vou segurar o que é bom e vou trabalhar para melhorar o que está ruim. Então se a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue sair do lugar. A gente fica travado, paralisado. Mas quando você consegue fazer isso, você cresce como pessoa, como profissional. E vai embora, deslancha. Ao se aceitar e se respeitar, você será capaz de alcançar a autonomia. Tem pessoas que não se respeita e não se aceita. Gente, pelo amor de Deus. Eu falei para vocês de um padrão que é estabelecido pelas mídias. Eu não disse isso aqui na primeira aula? Existe um padrão de beleza estabelecido pelas mídias. E a mesma mídia que prega o amor, ela estabelece um padrão de beleza, aonde muitas pessoas não se encaixam. É isso que não entra na minha cabeça. Entende? Quando você prega o amor, mas exclui as pessoas que não estão dentro do padrão de valor que você mesmo criou. Não pode, isso não pode. Não tem como. Então, por isso que eu acredito piamente, quem faz o meu padrão de beleza sou eu. Quem cria o meu padrão de beleza sou eu. Eu tenho que valorizar as pessoas não pelo padrão. Entenderam? Não pelo padrão que é estabelecido. Não é por aí. Todas as pessoas são iguais. Todos. Quando a gente fala de amor, o amor ele não é só para uma pessoa, para um tipo de pessoa. O amor é para todos, inclusive para o ladrão, né, para o bandido, para o assassino. É muito fácil falar de amor, né, para uma pessoa boa. Ah, vou falar de amor aqui do Silvio Santos. Ah, vou falar de amor do Celso Portiolli. Vou falar de amor do Faustão. Entendeu? É muito fácil, né? O que vocês acham? Mas quando a gente fala de amor, a gente está falando de todas as pessoas. A gente está falando do ladrão, do bandido, do assassino. E é fácil. É fácil falar de amor? Pensa você falar assim, não, eu tenho que amar aquele cara que matou o meu irmão. O cara tá lá na cadeia e eu tenho que amar ele, porque sem amor nós não vivemos. Existe a pessoa lá que me roubou, me levou aquilo que eu tinha, tá lá preso e eu tenho que amar aquela pessoa. Porque o amor, ele não faz discriminação de ninguém. Todas as pessoas têm que ser incluídas no amor. Agora existe responsabilidades. Todas as pessoas são responsáveis pelos seus atos. Não é verdade? Mas o amor tem que reinar, né? Em todos os aspectos. Então eu não posso excluir as pessoas. Você não pode ser excluída de uma sociedade porque talvez você não se enquadra num padrão que esse povo às vezes quer estabelecer para você. Não, você é especial do jeito que você é. Você já nasceu especial. Ninguém é igual a você. Você é especial, você é uma pessoa importante. Ainda que seja lá quem for. Todas as pessoas são importantes, são especiais. São diferentes. Agora,
quando a gente fala que a gente deve aceitar a nós mesmos. Como eu disse a vocês, autenticidade. Você não pode caminhar com as pernas dos outros. Você tem que caminhar com as suas próprias pernas. Você sabe que o maior sonho dos nossos governantes é que vocês caminhem com as pernas dos outros? Porque você sempre vai ser manipulado para fazer o que eles querem. Você sempre vai lá dar o seu votinho para ele, porque você acaba sendo manipulado por ele. Porque você está caminhando com as pernas dele, você não está caminhando com as suas pernas. Então, juízo de valor que nós devemos fazer. Aí, quando a gente fala assim, ao se aceitar a si, ao se aceitar e se respeitar, você será capaz de alcançar autonomia. Então, você se aceita, você se respeita e agora você é uma pessoa autêntica. Autêntica, você tem a sua autenticidade. Você não faz porque alguém fez e você achou bonito porque alguém fez. Não, você faz porque você acredita naquilo que você faz. De verdade, de fato. Não é porque os outros fazem, mas porque você faz. E você acredita. Então o importante é você acreditar. Você precisa acreditar. Você tem que ter autenticidade. Você não pode caminhar com as pernas dos outros. Que está diretamente ligada à sua capacidade de iniciativa, liberalidade de pensamento e autoindependência. Você é uma pessoa que fica dependente de um sistema ou de outras pessoas, ou você é uma pessoa independente? Você faz segundo o que você acredita. Tem que ter autenticidade. Até o bandido, até o ladrão, ele tem que ter autenticidade. Não adianta o cara brincar de ser ladrão. Nunca vai dar certo para ele. Se bem que ser ladrão nunca vai dar certo mesmo, mas às vezes alguns ainda até conseguem chegar mais longe, né? Porque tem autenticidade. O cara é ladrão e pronto. Ele não tem vergonha de falar, não, eu sou ladrão. O cara tem autenticidade. O cara rouba mesmo e pronto. Ele vai acabar com a vida dele? Vai, mas ele tem autenticidade. O problema dele. Ele acredita naquilo ali. Né? É um caminho errado? É. Sem dúvida. Porque é um caminho ruim. É um caminho que destrói. E não só a vida dele, mas a vida da mãe, a vida do pai, a vida dos irmãos. Quantos aí morrem, né, e deixa lá um vazio no coração da mãe? Ruim. Mas o cara é autêntico. Então, ele vai até o final daquele jeito. É o que ele escolheu. Mas a gente tem que ter autenticidade em tudo. Se você tem autenticidade, você é uma pessoa independente. Se você não tem, você fica naquela dependência, né? Depende de um aqui, depende de outro ali, não consegue fazer nada, não consegue tomar decisão. Para comprar alguma coisa ou para fazer um investimento tem que ligar para a mãe, para o pai. Errado? Não, não vou dizer que está errado, mas e a sua autenticidade? E as suas escolhas? Quando é que você vai começar a fazer? Quando você não tiver mais o papai e a mamãe? Talvez aí vai ser mais difícil, porque na hora que você errar, ele não vai estar lá para te ajudar, ela não vai estar lá para te ajudar. E às vezes, se você fizer e errar, e você tem alguém para te ajudar a resolver, é mais fácil. Feito tudo isto, você deverá colocar em prática a autoatualização, que está ligada à autorrealização. Isso significa ser capaz de maximizar seu potencial para se realizar plenamente como ser humano, tendo em vista o seu contexto social e relação com o mundo. Você está pronto para se realizar, independente do que o mundo prega, do que o mundo acredita. Não, o importa é o que você acredita. Né? Você está... quando é que você vai conseguir ter essa autorrealização? De dizer, não, eu consegui. Não, eu consegui assim, 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 assim. Autenticidade. Você foi lá e fez. O que ninguém fez. Você pensou em algo que ninguém pensou.
Por isso que eu falo que os seres humanos, eles são dotados de capacidade intelectual, de criar, desenvolver e fazer as coisas de forma inovadora. Mas você só consegue construir a sua história a partir do momento que você tem autenticidade. Porque aí você vai viver a sua história. Na outra aula eu estava aqui contando a minha história. A minha história é uma história autêntica. Eu saí e falei, vou fazer a minha história. É uma história autêntica. Eu não fiz a minha história com base na história de outras pessoas. Eu não construí o meu patrimônio com base no que outras pessoas fizeram. Não, eu busquei ter a minha própria autenticidade. Agora, os meios de conseguir são os mesmos. Investimento, segurança, e abrir mão de muita coisa, né, e fazer investimentos. Aí a gente consegue. Mas tem as autenticidades. Né? Eu tenho a minha autenticidade, eu tenho a minha história, você tem a sua história. E a sua história ela tem que ser autêntica. Você não pode continuar, às vezes, na sombra de alguém. Não, você tem que sair da sombra dessa pessoa e ter a sua própria autenticidade. Fazer conforme as suas próprias vontades. Né? Você tem que fazer conforme as suas forças, mas é você, é a sua história. O que você quer? Definindo os seus objetivos, além de saber quem você é, também é preciso saber exatamente o que você quer. Pois cada vez que você define, persegue e alcança um objetivo, está exercitando sua inteligência intrapessoal. O que você quer? A Cláudia contou uma história da casa própria. É o sonho de comprar a casa própria. Então o que ela queria naquele momento? Comprar a casa. Persistiu, insistiu e conseguiu. Conseguiu atingir o objetivo. Então, persistência. Mas o que você quer? Você tem um desejo de querer alguma coisa, de comprar alguma coisa, de conseguir alguma coisa? Então você tem que lutar por esse desejo. Você tem que ir atrás. Se você não for, você não vai conseguir. Por que a inteligência intrapessoal é importante? As pessoas que possuem um profundo entendimento de suas forças e necessidades estão em posição muito melhor do que aquelas com autoconhecimento limitado ou distorcido. Por que limitado ou distorcido? A pessoa está travada num período de tempo e distorcida porque ela está caminhando com as pernas dos outros. Ela não tem autenticidade. Então a gente precisa ter essa autenticidade. A inteligência intrapessoal se torna capaz de desenvolver um seu potencial ao máximo, de forma consciente e independente. Consciente e independente. Nós estamos falando de quê? Inteligência intrapessoal. Quando a gente vai falar quando a gente vai falar de relacionamento interpessoal, aí entra outras pessoas no negócio. Mas quando a gente fala de inteligência intrapessoal, o negócio é comigo. O negócio é contigo. Por isso que eu estou falando o tempo todo. Você, 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 você. Você consegue imaginar com o máximo de força, consciência independente? Você consegue imaginar com a diferença entre inteligência intrapessoal e inteligência intrapessoal? A inteligência intrapessoal está ligada ao autoconhecimento, a você mesmo. E às suas descobertas, afirmações, desejos, vontades, valores, sonhos, mudanças. Já a interpessoal está ligada ao seu conhecimento com relação às outras pessoas, incluindo suas motivações e valores. Mas para isso só é possível a partir do momento em que você conhece a si mesmo. Porque é a partir das suas referências que você começa a penetrar na mente das pessoas que estão ao seu redor e é capaz de influenciá-las. É uma das funções da inteligência intrapessoal, que você vai te ajudar nos seguintes aspectos: dirigir suas necessidades e sentimentos, compreender suas próprias condições, tomar decisões acertadas e
acertadas em cada área da vida, encontrar o equilíbrio da sua personalidade, valorizar os seus pontos fortes e eficiência, usar o seu autoconhecimento para compreender as motivações humanas. Aí nós temos as inteligências intrapessoal nas organizações. Eu vou dar uma adiantada rápida aqui, eu já falei até, porque a gente precisa já entrar no relacionamento interpessoal na próxima aula. Em nosso dia a dia de trabalho, muitas das vezes nos deparamos com diversas situações que nos impõem estresse, pressão, crise. Especialmente nesses momentos, precisamos estar bem emocionalmente para minimizar os efeitos negativos destes eventos, transformar adversidades em oportunidades de fazer um bom trabalho, evidenciar nossas competências. Então essas crises, essas dificuldades, nós temos que usar elas para o nosso próprio crescimento. Mas para isso a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar bem com a gente mesmo. A gente precisa estar bem em todos os aspectos, como nós já trabalhamos aqui o tempo todo. Como tornar um relacionamento intrapessoal melhor? Através da inteligência intrapessoal, você é capaz de alcançar o seu relacionamento intrapessoal. De acordo com o psicólogo Daniel, considerando o pai da inteligência emocional, a relação intrapessoal é a capacidade de integrar conhecimento, autodomínio, automotivação. No livro A Inteligência Emocional, a teoria evolucionária que define o que é ser inteligente, Goleman define a combinação dos relacionamentos intrapessoais e interpessoais com a inteligência emocional. Assim, esse tipo de inteligência se caracteriza pela capacidade de conhecer a si mesmo e os outros, gerindo suas emoções em relações sociais. Algumas dessas atitudes: ter resiliência, ser mais proativo, disposição para aprender coisas novas, disciplina para cumprir metas, flexibilidade e positividade diante das situações inesperadas. Bom, essas atitudes que nós citamos, vocês já conseguem lidar com elas assim com facilidade? Se não, vocês precisam aprender. Tá? Nós precisamos aprender. Ter resiliência, ser mais proativo, disposição para aprender coisas novas. Sempre vai surgir coisas novas. Nós estamos abertos a mudanças? Estamos abertos a aprender coisas novas? Disciplina para cumprir metas. Então a gente tem que ter. Disciplina é tudo na nossa vida. Sem disciplina a gente não chega em lugar nenhum. E as metas estão lá. E aí? O que nós vamos fazer para cumprir? Flexibilidade, positividade diante das situações inesperadas. Situações inesperadas sempre acontecem, né, gente? Coisas que a gente nem imagina acontecem. E a gente precisa ter paciência, a gente precisa respirar e resolver, né, com tranquilidade. Certo dia, pegou fogo em alguns canaviais da usina Boa Vista. E aí havia uma reunião de gestores e tinha mais ou menos uns 20 gestores dentro da sala, conversando com o diretor da empresa e o gerente geral. E quando falaram no rádio, pegou fogo na região tal, a gente precisa apagar esse fogo lá, porque vai ter um prejuízo muito grande. E aí os gestores já levantaram assim, apavorados, naquela correria, naquela euforia, querendo ir até o local onde estava pegando fogo, para apagar o fogo. E aí o gerente da empresa falou assim, pode sentar todo mundo aí. Senta aí, todo mundo. E aí todo mundo ficou assim meio que surpreso. Poxa, mas está pegando fogo lá e você está mandando a gente sentar. Senta todo mundo, por favor. E aí sentou todo mundo, ele pegou uma garrafa de água para cada um, entregou e falou, agora beba água. Todo mundo bebeu a água. Falou assim, olha, vocês estão saindo daqui para apagar um fogo. Vocês não estão saindo daqui para botar mais fogo ainda na fogueira. Então, tenham paciência. Pega o carro de vocês, junta a equipe de vocês, vai para o local do incêndio e não passe de 80 km por hora.
e aquele que passar amanhã será demitido. Podem ir. E aí eles saíram, né, assim, respirando mais aliviados, e foram fazer o trabalho deles. Moral, né, do final da história, da reunião, né, eles sentiram que se eles saíssem naquela euforia, poderia capotar um carro, poderiam morrer, poderia alguns da sua equipe morrer também. Às vezes vai para o meio do fogo, sem um preparo, sem um planejamento, e morre queimado. Ou seja, trazeria mais fogo e mais prejuízo. Então, faça com paciência, com calma, que a gente vai ter sucesso no final, quando a gente apagar esse fogo. Agora sim, vamos entrar no relacionamento interpessoal. Nós vamos fazer isso na próxima aula, tá, gente? Porque já estamos aqui já no final. Então, nós vamos deixar para a próxima aula. Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Tá tranquilo. Podem falar, fique à vontade. Se vocês tiverem algum comentário referente que nós já falamos aqui também, alguma situação, uma história, pode ficar à vontade, pessoal. Cláudia, Cíntia. Muito bom, gente. Então, eu quero agradecer vocês pela participação. Muito obrigado aí pela participação de cada um. Quero dizer que eu respeito vocês, tá? O ponto de vista de vocês. Acho que cada um tem sua forma de pensar e eu respeito todas as pessoas. Tenho respeito também, eu gosto, tenho amizade com todas as classes de pessoas. Respeito todas as pessoas, né? Tenho as minhas crenças, os meus valores, mas nunca deixei de desrespeitar ninguém. E eu acho que é muito importante a gente respeitar um ponto de vista contrário ao nosso, né? Ainda que eu não concorde com alguma coisa, mas a partir do momento que eu respeito, a gente consegue viver harmonia, mesmo não concordando, né? A gente consegue sim viver harmonia, e mesmo vocês também não concordando com algum ponto de vista meu, mas a gente consegue viver em harmonia. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu sempre digo que é muito importante quando vocês participam, quando vocês dão o seu ponto de vista, né? Quando vocês comentam, isso é muito importante. Muito obrigado, um forte abraço e amanhã nós nos encontramos aqui de novo. Até amanhã. Boa tarde. Obrigado.